nosso Deus, o Deus misericordioso, o Deus que conhece, que sonda o coração do ser humano, o nosso Deus que nunca deixou o ser humano na mão, o nosso Deus que é aquele Deus que quando olha para mim, para você, que ainda que nós erramos, ainda que nós vacilamos no meio da caminhada, e quando você abre a sua boca, você se arrepende dos seus maus caminhos, a minha Bíblia e a tua Bíblia fala que Deus vem sarar esta terra, que Deus vem curar essa terra que está ferida. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que o Senhor vai derrubar qualquer gigante que se até mesmo se atreve diante de você, que fica diante de você nesta noite. Aleluia. Preste atenção sobre esta palavra. A Bíblia vai falar que Israel estava sendo afrontado. Mas a Bíblia também fala de um rei chamado Saul. A Bíblia fala que o povo de Israel clamou, bispo. E o povo de Israel obteve êxito sobre este clamor. Fala para você o que você pedir. Tem duas coisas de Deus, ou sim ou não. Tem o sim de Deus e tem o não de Deus. Tem muitas pessoas que aceitam só o sim de Deus, mas não aceita o não de Deus. A Bíblia vai falar que o povo de Israel clama para pedir um rei. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo e falou para o profeta Samuel. E Deus já tinha escolhido na tribo de Benjamim, escolheu o filho de Quis, que era chamado Saul. Saul tinha todas as qualidades para ser um ótimo rei. O seu início foi maravilhoso. Saul, ele tinha beleza, Saul tinha riqueza, seu pai era rico. Saul tinha todas as qualidades para não errar, para não vacilar no meio do caminho. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai falar que ele vacilou em uma coisa só: de obediência. Ele não obedeceu uma ordem do Senhor. Ele venceu guerras. Saul começou bem, o reinado dele foi bem. Por uns tempos, uns anos, o reinado de Saul foi ótimo. O reinado de Saul foi maravilhoso. Ele teve soldados ao seu lado. Todos os que estavam ali temiam Saul. Por quê, pastor? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas quando ele perdeu, quando ele vacilou e desobedeceu a Deus, a Bíblia vai falar uma coisa: que se retirou o Espírito do Senhor de Saul e entrou um espírito maligno. Daquele dia em diante, a vida de Saul não foi mais normal. Sendo ele cristão, sendo ele de uma tribo que tinha promessa, sendo ele conhecendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, sendo ele conhecedor das maravilhas, sendo ele que até mesmo viu êxitos, viu vitórias, sendo ele um cristão autêntico, tinha o Espírito do Senhor, profetizou no arraial, profetizou quando recebeu o Espírito do Senhor, mas por um deslize, ele perdeu a presença de Deus. E quando ele perdeu a presença de Deus, ele já andou seguindo a sua vontade. Ele fazia segundo o que dava sobre o seu pensamento e os seus desejos. A Bíblia vai falar que Deus escolhe um rei da casa de Jessé, o Benedito. E a Bíblia vai falar que Deus fala para Samuel: desce a Belém, pega o vaso ou o chifre de azeite, desce a casa do Belemita Jessé, unge um dos seus filhos, a qual tenho eu escolhido como rei de Israel. A Bíblia fala que Deus, falando com Samuel, Samuel desce a casa de Jessé. Aí agora sim, a importância de mim, de você, ser obediente a Deus. Eu vou falar da história de um homem que você conhece, o rei Davi.
simples, humilde, não tinha muita riqueza, mas quando conquistou a riqueza, foi um dos reis mais humildes, foi um dos reis que Deus escolheu ele como segundo o seu coração. Davi reinou tão bem em Jerusalém, tão maravilhoso, que todos os seus inimigos ao redor temiam o reino de Davi. Porque Davi tinha valentes, vamos assim, Davi tinha valentes, que só 400 dos seus valentes valia mais do que o exército de 1 milhão. Mas por que, pastor? Porque a presença do Senhor era com ele. A diferença não está na sabedoria, a diferença não está no que você adquiriu, a diferença não está no que você está no seu estado, que você tem muito dinheiro ou não. A diferença está na unção que você tem. Porque quando você tem essa unção, você não tem o mal, você não tem a crise, você não tem as pessoas que estão dizendo assim: ah, não sei o que vai acontecer, não sei o que, vírus em tal lugar, não sei o que, o mundo está assim. Não, você não teme, porque você não é deste mundo. Tu não entendeu ainda? Você não é daqui. A sua terra é lá, é espiritual, é de outra. Ai, pastor, por que você não está na minha pele? Todos que estão embaixo desta terra estão sujeitos à tentação, estão sujeitos a cair, estão sujeitos, bispo, sabe do que? De vacilar, estão sujeitos de ser tentado todos os dias, estão sujeitos de problemas, de dificuldade. Os mesmos problemas que acontecem na vida do ímpio, são os mesmos problemas que vêm para a nossa vida. O mesmo que o ímpio paga a energia, você paga. É muitas coisas aí fora que acontecem, também nós passamos. Mas tem uma diferença daquele que está escondido embaixo do esconderijo de Deus. Tem uma diferença daquele que crê em Deus, daquele que acredita na palavra. Há uma diferença. Ele não tem nada, ele crê naquilo que Deus fez uma promessa para ele. Ah, pastor, ninguém acredita em mim. Não se importa, não liga, só olha para a promessa. Acredita na promessa que Deus fez para ti. Ah, mas pastor, desde quando eu nasci até agora eu sofro. Quem disse para você que ia ser fácil? Quem tem a marca da promessa, quem é escolhido, irmão. Não se preocupa não que você não vai ter amigos neste mundo, não. Não se preocupa que se você não vai ter ninguém para apoiar a mão nas suas costas, não. Quanto mais você sofrer, quanto mais você padecer neste mundo, acredite nisso, a porta do céu está aberta para ti. Aleluia! Olha a vida desses homens, foi fácil? Nós não vivemos nem um terço que eles viveram, nós não vivemos nem na metade que eles passaram. Quem já se escondeu em caverna aí para fugir do inimigo? Quem se escondeu em caverna para fugir de alguém que está querendo tirar a sua vida? Quem já recebeu ameaça? Quem já fugiu? Quem já se escondeu? Imagine você ajudar o rei, matar o gigante, tirar o vexame, tirar a vergonha de Israel, tocar para o rei, expulsar o mal dele, tirar o espírito ruim dele. Daqui a pouco ele olha para você e lança uma lança sobre ti, querendo tirar a sua vida. Daqui a pouco manda um exército atrás de você para matar. O maior inimigo de Davi não foi o gigante. O maior inimigo de Davi foi o próprio da casa de Israel, do Benjamim, da tribo de Benjamim, da mesma linhagem. É por isso que o Senhor Jesus ele fala desse, e declara bem declarado. Ele diz assim, ó: o maior perseguidor de todos nós é a nossa família. Ah, pastor, é? Ah, é aquele que você está do lado
Deus para você ver. Jejua, lê a Bíblia, vive uma vida reta, não fala mentira, não engana ninguém, começa a falar a verdade. Você vai ter amigo nesse mundo que é ao contrário. Quando alguém mandar você mentir no seu trabalho, você vai lá e fala a verdade. Você vai ter amigo? Não. Porque todo mundo está acostumado a mentir. Todo mundo está acostumado a ir fora trapacear. Todo mundo está acostumado a falar assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso. Todo mundo está acostumado a fazer o que o mundo faz. A igreja do século XXI pegou essa modinha. Não tem nada a ver eu ir lá na festa junina. Não tem nada a ver eu ir lá no rodeio. Não tem nada a ver eu andar na roda dos esclarecedores. Não tem nada a ver eu andar com um amigo que faz coisas erradas. Não tem nada a ver eu mentir. Não tem nada a ver eu fazer isso. Tem tudo a ver sim, porque você é luz. Tem tudo a ver sim, porque você faz parte do céu. Não, pastor, porque tem muitas modinhas por aí que o namoro já leva para a cama. Está errado. Aleluia. Prepara-te primeiro. Por isso que tem muitas pessoas, bispa, quebrando a cara, vivendo uma vida cheia de depressão, ansiedade. Você reparou que o nosso mundo está cheio, os consultórios, psicologia, está cheio. Já viu que tem pastor de psicologia? Irmão, quem tem o Espírito Santo tem o maior psicólogo de todos os tempos. Quem tem o Espírito Santo não fica na fila esperando tomar o remédio para a depressão, não. A depressão tem que subir dele. Sabe por quê? Pressão nenhuma entra na mente dele. Porque Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, quem controla a igreja é Cristo. E se Cristo controla a igreja, nenhum mal chegará na sua tenda, que eu sou o próprio Espírito. As pessoas estão correndo para lá, correndo para cá, estão desesperadas. Aí na hora que se levanta o gigante, ela não tem o Espírito Santo, porque ela já perdeu. Ela já perdeu no meio da caminhada. Não é porque você fala em línguas que é cheio do Espírito. Não é porque profetiza, porque você é cheio do Espírito. Há uma diferença. A bispa leu uma coisa aqui muito interessante e poderosa do Senhor. Quando Jesus ressuscitou, ele olhou para os discípulos assim: ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, ele já está se condenando. Mas ele disse: esses sinais seguirão aqueles que crêem, expulsarão demônios. Aleluia. Você está vendo algum cristão expulsar demônios por aí? Temos que ver. Você está vendo algumas pessoas ir na casa daquelas pessoas que estão enfermas, curar elas, colocaram a mão, como diz, colocaram a mão nos enfermos, os enfermos serão curados. Expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Não, pastor, hoje é lei, cuidado. Irmão, Pedro, na época que Roma colocou uma lei que não poderia falar o nome de Jesus, Pedro olhou para todo mundo assim: vale mais eu obedecer a Deus do que os homens. Vale mais eu obedecer os mandamentos de Deus do que obedecer os homens. Eu sei que você tem que obedecer às leis. Sim, todas as leis você tem que obedecer, porque todas as leis. Mas quando as leis não vêm favorecendo aquilo que é de Deus, é contra Deus. E tudo que é contra Deus, irmão, não prevalece. Não prevalece. Pode levantar tudo contra você, mas se você estiver seguindo os mandamentos de Deus, dorme tranquilo. Pode dormir tranquilo. É o que Davi tinha. Por isso que Davi falou assim: o teu servo, o teu servo vai lutar. O teu servo irá.
o teu servo vai. Davi se colocou com posição de servo. Mas peraí, Davi não tinha estatura de soldado. Davi não tinha treinamento. Davi não tinha um físico forte. Não era como os soldados de Saul. Não era como aqueles homens que estavam ali, guerreiros. Não era como o príncipe que estava ali, filho de Saul, Jonas, guerreiro. Não. Mas Davi tinha uma diferença. Qual era a diferença? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Quando Samuel ungiu a Davi, preste atenção, quando Samuel ungiu a Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e foi com ele. O Senhor foi com ele. Tudo que Davi fazia, a Bíblia vai falar, e o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. Aleluia. Essa é a diferença. A diferença é essa, que tudo que você vai fazer, quando o Senhor está com você, você não teme a nada. Você vai e Deus garante a vitória. Aleluia. Deus só quer que você faça uma coisa: toma a posição e se levanta e vai, que o resto é com Ele. Aleluia. O resto é com quem? Com Deus. Você já viu de Gênesis e Apocalipse Deus falhar? Você já viu na história, na Bíblia, que até um profeta morto com seus ossos ressuscitou um homem que caiu na sua cova? Já viu essa história? Do profeta Eliseu? Um homem morto. Ele estava morto. O profeta estava o quê? Morto. Jogou outro morto lá, tocou nos ossos dele, o morto reviveu. Por que, pastor? Até os ossos do profeta, mesmo morto, estava com unção, com poder, com graça e com virtude. Tu não entendeu? Ainda que aquele que é salvo em Cristo, o mal não toca, nem os ossos, o diabo toca. Por quê, pastor? Porque está com unção. A igreja do século XXI, você não vê falando mais sobre o batismo do Espírito Santo. Você não vê mais os jovens. Você não vê mais as pessoas tendo interesse de ser obreiro na casa do Senhor. Você não vê mais as pessoas tendo interesse de ser pastor, de ser missionário. Você não vê mais as pessoas falar assim: eu vou fazer um esforço de buscar a presença de Deus para ser obreiro na casa do Senhor. Mas você vê as pessoas procurando resolver os problemas. Fala para o seu irmão: quando você faz a vontade de Deus, Deus te coloca em lugar de bênção que você nem imagina. Você viu aonde Deus colocou Davi? Será que Davi imaginava de um dia de ser rei? Trabalhador na roça. Quem já cuidou de ovelha? Em sítio, de gado. Imagina você está lá tomando conta do seu gadinho no sítio. Alguém manda te chamar e fala assim: vai ter uma festa lá na sua casa. O profeta está lá e quer que você chegue lá. Quando você não chegar, ninguém senta ao redor da mesa para comer. Pensou? Pensou que você está lá na sua empresa trabalhando, o seu chefe te chama. Não, tu não pegou essa não. O teu chefe te chama, você passou lá dentro. Aí o teu chefe te chama assim: eu vou te colocar você hoje no patamar. Eu vou te colocar você como carregado. Eu vou aumentar seu salário. Não, pastor, não creio não. Creio nisso. Acredite nisso. Você pode, você tem potencial. O Senhor Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Você crê que nenhum gigante ficará diante de ti? Mas você tem que se dispor. Você tem que fazer igual Davi fez. Davi não entendeu nada do povo, continuou falando assim: a Bíblia vai falar que eles repetiram as mesmas palavras para Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi se desviou-se deles. Você tem que se desviar das pessoas
que fala que você vai conseguir. Você tem que desviar das palavras ao contrário contra a sua vida. Você tem que se desviar das palavras que falam assim: ó, você não vai ter mais cura não. Ó, não tem mais solução para o seu parente não. Ele está alcoólatra, vai morrer alcoólatra. Não. Você tem que crer naquilo que você está buscando. Porque olha aqui, fala para você assim: Deus só trabalha quando você ativa a sua fé. Tem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é quando você provoca. A fé sobrenatural é quando você provoca algo extraordinário na sua vida. E Deus te assiste. Não é apenas nós vir no culto, receber uma palavra, receber uma profecia, uma oração. Porque não existe essa, irmão. Vamos fazer uma oração forte. Não existe isso. Existe fé. Existe o quê? Fé. Você pode fazer uma simples oração, apenas um pedido, e nesse pedido você receber. Lembra do centurião? Quem lembra do centurião? Apenas uma palavra. Uma palavra, Senhor, que tu falar, já era. Eu creio, eu acredito que o meu criado será curado. Uma palavra é fé. Deus trabalha com fé. Deus trabalha com certeza. Deus trabalha com aquilo que você coloca dentro do seu coração. Não é o que a Bíblia fala. O que a boca fala, o coração o quê? O que está cheio do seu coração? Cheio de problemas? Ou você fica igual aquelas pessoas que estão aí fora, colocando culpa em todos, em tudo? Vamos lá? Posso ser sincero com vocês? Você quer ver a sociedade ser abençoada? Quem quer ver? Olhe para ela. Olhe pelo prefeito. Olhe pela Câmara. Ora por todos. Ora. Faz um propósito. Um propósito assim de propósito. Não é só querer só para si. Às vezes nós queremos vir na igreja e só receber só para nós. E tem pessoas dentro do nosso lar querendo receber uma cura, querendo receber uma palavra, querendo receber algo de Deus que você tem para dar. Você tem para dar. Você tem. Quem tem Bíblia aqui? Então você tem. Você tem algum medo para dar. É a mesma coisa. Vamos para um exemplo na escravidão. Quem é professor aqui? Pega a mão. Você pode pegar a mão. Em que área você dá aula? Infantil e adolescente. Tira você que faz essa parte e põe lá nos cavalão para dar aula no terceiro ano. Você vai conseguir? Por que não? Porque ela estudou aquilo na faculdade. Ela aprendeu para dar aula para as crianças. Entendeu? Pega um advogado e fala para ele assim: agora você vai entrar na sala de cirurgia e vai fazer uma cirurgia. Ele vai conseguir? Porque ele estudou na faculdade para ser o quê? Advogado. O médico para ser médico. O dentista para ser dentista. Homem de Deus para ser homem de Deus. Mulher de Deus para ser mulher de Deus. Acabou. Igreja para combater o mal. A igreja não é para combater um contra o outro. A igreja é contra a igreja. A igreja é para combater o mal. A igreja é para se unir. A igreja é para pegar na mão quando um tiver caído e levantar ele. A igreja é para que